Esta terra dá de tudo que se possa imaginar: saputi, jabuticaba, mangaba, maracujá, cajamanga, murici. Buenas! Estamos aqui com nossa cestinha, uma hora dessas provavelmente. Já recebi notícias aí do tupinambo nos pratos, já vi ele assado, mas vai chegar um pouco depois do vídeo, mas vai chegar porque eu também fiquei aqui fazendo testes, pesquisando. É sempre uma alegria poder contar com espécies diferentes e agradeço também a disponibilidade da gente descobrir juntos como distribuir, como apoiar pequenos produtores, como ampliar o nosso repertório vegetal, como valorizar os nossos cultivos nativos, agroecológicos, que cuidam do nosso solo ao invés de explorá-lo e colocar veneno e depois exportar, como é o caso do cacau, que a gente praticamente não usufrui dos nossos próprios sistemas agroecológicos de cultivo, né? Com as maravilhas que a gente pode ter aqui da nossa Mata Atlântica, do nosso Cerrado. Então é isso, sempre agradeço. E também adoramos sugestões, feedbacks, vamos juntinho construindo assim, sexta após sexta. Então a alegria também essa semana contar com a participação do Terra Viva, que sempre comento aqui. É uma organização que a cada tempo que passa se organiza ainda mais na distribuição. No começo eram 40, depois 60, 80, já estão chegando a quase 100 famílias acolhidas nos seus cultivos, tendo a sua distribuição garantida para restaurantes e praticamente todos os centros de orgânicos que a gente encontra aqui em São Paulo, principalmente na Zona Oeste, que foram alguns institutos pioneiros. Então é uma alegria contar com essa rede, poder contar com as punks desses agricultores que não são valorizados em outras formas da gente pensar em comércio, como que a gente faz comércio disso. E também o Quintal da Nídia, a gente também tem essa alegria do projeto que é contar com cultivos pequeninos de quintais que vão aos poucos se tornando um modo de vida para essas pessoas. E a Nid faz inclusive geleia com as suas frutas e coisinhas que colhe lá. Então ela mandou mamão e ela faz geleia de laranja e fica ali com um recurso, a gente chama de recurso, né? Praticamente as tirinhas de laranja. Então ela preparou umas tirinhas cristalizadas e mandou para todo mundo provar. Essa maravilha também. Então o Nid sempre inventa. Isso que é legal, a gente poder conhecer quem está plantando, quem está cuidando com tanto afeto, com tanto empenho, aproveitando os recursos já disponíveis. Do quintal dela também, ela preparou uma cestinha para caber o buquê. Meu Deus! E essa é uma questão. Entre a colheita e a chegada na casa das pessoas, o quanto que às vezes as ervas perdem água, como chega mais murcha, o que a gente considera um padrão, né? Ainda mais se a gente está aqui se propondo a fazer coisas não convencionais. Seguinte, vai depender muito, acho que do uso, sempre tentar tirar o melhor jeito possível, mas alguns truques sempre ajudam muito. Deixar as folhas na água, ou mesmo raízes, cenoura, coisas que vão, a mandioquinha, coisas que às vezes vão se ressecando, deixa uma meia horinha na água. Bom, e a quantidade de tupinambo que a gente conseguiu não foi tão grande, a gente fez aí uma distribuição da maneira que foi possível, né? Porque é um cultivo ainda pouco encontrado. Agora ele vem aparecendo mais em sistemas agroflorestais, porque ele tem essa característica de ser parecido com margaridão. Ele é da família dos girassóis, ele dá uma florzona linda. E o que a gente come é a batata, a raiz, o tubérculo de baixo. Então eu não tenho nenhum aqui, porque eles acabaram todos indo para cestas. Então eu consegui fazer, eu já tinha feito outras vezes que eu ganhei, então eu tinha feito alguns testes, fiz aqui uns chips. E tem aqui uns que eu ganhei, é curioso, porque o tupinambo ele também aparece em alguns casos a gente pode falar dele que ele pode ser considerado um superalimento também, porque ele aparece naquele projeto que eu comentei semana passada,
das hortas da Prefeitura de Jundiaí, que vem incentivando a merenda escolar os seus nutrientes serem completados com as hortas de uso de punks. E o tupinamba é super utilizado na merenda, assim, então tem essa curiosidade da gente poder multiplicar e fazer mais pesquisas, isso chegar em mais lugares e ter essa fonte de inulina, por exemplo. Ele é muito parecido com a batata yacon, ele fica ali na textura entre um gengibre, uma batata, um mangarito, quem pegou a cesta do mangarito, que deixou saudades. Ele lembra, eles têm essas características terrosas, aquele adocicado mineral, por isso que ele ganha o nome popular de alcachofra, alcachofra batateira, alcachofra de Jerusalém, que não tem nada a ver com Jerusalém, na verdade é uma corruptela do nome que ele ganha na Europa. Aliás, reza a lenda, essa história é bem curiosa, mas só para terminar a história de Jundiaí, eu recebi aqui para tentar germinar aqui, cuidar e a gente multiplicando. Agora não é a época ideal, tem que esperar a primavera, então é bom guardar na geladeira. Quem quiser fazer um cultivo depois com algum pedacinho de tubérculo, guarda na geladeira, de preferência embrulhada num papel ou em areia, embrulhado numa areia, para ele aguentar, como se ele estivesse embaixo da terra hibernando nesse inverno, para quando a força dele se concentrar, quando for a primavera, ele vai com tudo. Agora não vai resolver muito, ele não vai ter essa força. Então, a lenda é o seguinte, que ele ganha esse nome, porque aqui no Brasil ele ficou famoso como tupinambo ou tupinambô. Porque em 1600 tem aquela história que 6 índios foram apresentados à corte e foi oferecido um banquete. E com algumas iguarias trazidas das matas, né, dos povos da mata. E aí, esses índios eram da tribo Tupinambá. Então, ele ganha, na verdade, não tem nada a ver diretamente, porque essa batata de origem é muito mais encontrada na América Central, na região mais para cima um pouco do Brasil. Mas daí ganhou no mundo inteiro essa fama de ser a batata dos Tupinambás, o tupinambu. Então, essa é um pouquinho reza-se a lenda, que é essa a origem do nome. O jeito de preparar, muito parecido com qualquer tubérculo, pode ir em um caldo, num ensopado, assada. O que eu fiz é meio sauté, só que cortei mais fininho e fiz um chipzinho. Tem um sabor muito interessante, lembra lá no fundo uma raiz de lótus também. Eu acho meio indescritível, não dá. Mas eu prefiro comer pura, é bom misturar também para fazer combinados no prato, em sopas, mas é muito bom a gente poder pensar em outras sinapses que acontecem, outras composições bioquímicas, a gente experimentar algo novo. Quando a gente experimenta uma planta não convencional, a gente se propõe a um pensamento não convencional também, a um deslocamento do que a gente considera normal. Então é um pouquinho essa também a nossa provocação. Me mandem notícias, por favor, das receitas e aguardando o próximo cultivo para a gente poder continuar as pesquisas quando tem assim, essas belezuras. E olha só quem voltou, Rubim, também chamada de erva de Macaé, super invasiva aí nas plantações, mas super maravilhosa, uma medicinal que toda vez que aparece nas nossas cestas, eu incentivo quem busca fazer tratamentos mais naturais, ter em casa essa erva mágica. Tanto é que eu vou sugerir hoje para a gente fazer uma tintura para ter essas propriedades preservadas por mais tempo. A gente chega lá. Bom, Rubim, o nome dele científico é Leonurus sibiricus. Ele é de origem da Ásia, mas se adaptou muito bem aqui nos trópicos. Ficou muito famosa na região do México, onde ganhou um apelido curioso, que é Maria Juanita. Quem recebeu um buquê que foi com florzinha, dá para reparar que a flor lembra sim, a folha já lembra, e a flor também, apesar de não ter nada a ver com a família da cannabis, ela tem esse nome, porque tem um alcaloide, né, que tem quando ativado, tem uma certa característica psicoativa. Então é uma planta chamada de planta dentro de várias, mas do sono, que ela ajuda dos sonhos, ela abre para os portais dos sonhos,
para outras faixas mais relaxadas, de vibrações dos nossos moléculas, vamos dizer assim. Então, é uma planta muito analgésica também, pode ser considerada uma grande analgésica, uma super aliada para gripe, para aquele dia que deu ruim, aquele dia tá chato, tá com gripe, tá com problemas no pulmão, tá com tosse. E também problemas digestivos, ela dá uma turbinada. Ela é realmente, eu chamei ela no começo de erva mágica, então dá pra ter ela ali como uma aliada. E pra quem gosta de fazer experiências de cumba e outras coisinhas interessantes pra fumar, o uso dela, um uso comum dela, é misturado com tabaco. Fumar misturadinho com tabaco, deixar secar e usar misturadinho com tabaco. Sobre essa questão de como às vezes os buquezinhos já chegam mais murchinhos do tempo da colheita, algumas ervas perdem água rápida. Então, isso não é um problema se a gente considera a maneira que vai ser utilizada. Hoje, por exemplo, eu vou fazer uma tintura com ela fresca, mas a minha recomendação sempre é que se deixe mesmo secar, pode pendurar. E acho que tem ali até uns ali de exemplo, ali o cordão de frade, que dialoga muito com essa planta aqui, inclusive. Então, é uma maneira de ter por perto e deixa secar e vai utilizando depois numa infusão. A infusão do rubim é ligeiramente amarguinha. Dá para fazer uma combinância com a lavandinha, que também sempre vai junto para dar um axé, para turbinar receitas. E outras coisitas mais. A lavandinha eu já nem falo que ela tá indo, sempre que tem, ela vai no nosso buquezinho, porque é muito astral ter uma lavanda fresquinha em casa, né? Então a lavandinha já tem vários vídeos que comentei, mas o rubim menos. E a sugestão, por que o rubim tá indo junto com a penicilina? Porque é uma dupla dinâmica e é um jeito de nunca mais precisar pensar em remédio convencional. Para dor de cabeça, para aquele dia que, como eu disse, deu ruim. A penicilina, olha o nome, penicilina, porque ela funciona como um antibiótico, um anti-inflamatório, um antiviral. Bom, o nome da penicilina oficialmente é Perpétua do Brasil, nada mais lindo, não, uma planta das nossas matas, muito utilizada pela população indígena, para curar malária, para curar tudo. Ela não tem essa fama à toa, não. E perpétua porque ela perpetua em qualquer circunstância adversa. Ela perpetua, ela dá um jeito, ela se finca e ela vai em busca do sol e vai embora. E ela se transmuta, ela tem essa capacidade da adaptação. Esse é o diálogo que ela propõe. Tipo, querida, experimente assim, e ela vai indo, ficando roxa, ficando verde, quando ela não encontra tanto sol, ou ela vai, quando ela encontra mais sol, mantendo essa cor linda, que garante também para infusão um rosinha maravilhoso, completamente diferente de outras, do hibisco, por exemplo, é um outro tipo, é interessante também para pensar como um corante alimentício, culinário. Fica bem lindo. Então é isso, assim, além de linda, maravilhosa, resiliente, o cabinho dela, colocado na água, em poucos dias criará, porque ela vai querer vingar e continuar, vai criar uma raizinha, daí é só pôr numa terra e ir embora, vai dar para ter ela em casa, ela dentro de casa, na varanda, no sol, em consórcio com outros sistemas. Ela é meio arbustiva, vai ficando grande, mas no vaso é fácil ali de manter, e usando só as folhinhas na hora. Mas a minha sugestão é fazer essa duplinha. Já separei aqui para deixar fácil, mas a sugestão então é usar as duas. Quando a gente vai fazer algum preparado, quanto menor tiver a planta escolhida, melhor, que a gente tem mais superfície para ser encontrada e criar mais capacidades ali, as propriedades se poderem se ampliarem melhor, vamos dizer assim. Então, já piquei, a penicilina peguei aqui de casa, nem passei nada. Quando a planta dá uma voltinha por aí, é bom dar uma lavada, deixa secar, né? Deixa secar bem para utilizar. É sempre bom evitar aí algum resíduo de outras coisas que a gente não quer, porque isso vai ficar potencializado aqui no álcool. Bom,
Não é a primeira vez que a gente faz uma tintura. Alguns vídeos atrás já foi a sugestão, já fiz. Já comentei também que a tradução literal, se a gente for fazer bem grosso modo, seria espírito. Então é muito bonito de pensar que o espírito do álcool se encontra com o espírito da planta que vai ali se desintegrando e se recompondo e compondo outras capacidades ali moleculares, né, que encontram o nosso espírito e produzem toda essa transmutação, essas outras possibilidades de fazer outros voos, digamos assim, de encontros. Isso é a gente pensar em saúde, em movimento, a fitoterapia, na verdade, dá uma chacoalhada nas vibrações, né, naquilo que o órgão emana junto com a planta, que a planta também está ali vibrando. São esses encontros vibracionais que promovem outras formas de um órgão encontrar e restabelecer a harmonia. E aí a gente se sente melhor. Então, fácil, não tem muito segredo. Eu aprendi a pensar no próprio necessidade, as próprias proporções do corpo. Então, eu aprendi a fazer a medida de 1 punhado para 1 litro. Mas, se a gente for pensar em receita, que tem sempre um jeito que não dá erro, né? De a gente, às vezes, trabalha com raiz, enfim, quanto que é a medida para cada coisa, dá para se pensar em 200 gramas do que for fresco, seja a erva, seja a raiz, fresco 200 gramas. Se estiver seco, pode ser um pouco menos. Então aqui eu já medi, só vou colocar numa garrafa que o interessante é que ela seja um pouco mais escura para evitar a incidência de luz solar e coisas que vão proporcionar uma degradação mais rápida. Então, eu tô fazendo aqui mais dá pra ver mesmo o efeito, mas uma garrafa escura é melhor, ou deixa dentro de um armário fechado. Olha aqui que lindo, né? Tem uma combinação. Daí eu vou completar, eu vou fazer com álcool de cereais, mas dá pra fazer com qualquer tipo de álcool, dá pra fazer com uma vodka, inclusive já deixar infusionada e utilizar isso num dia numa preparação de receitas, coisas assim. Ou usar como um floral, da maneira que eu utilizo. Depois eu coo, coloco num vidrinho e tomo de colherinha no dia que estou com cólica ou no dia que estou com algo que quero dar uma turbinada. Bom, então aqui eu fiz metade da receita. Então se a gente pensa, vou até confirmar, se a gente pensa em 200 gramas de planta fresca para 1 litro de álcool, eu fiz a redução aqui de 100 gramas para 1 litro. Só diminuir para caber nessa garrafa que escolhi. Pronto. Isso fica cerca de 7 dias, de 7 a 14 dias, fazendo esse diálogo todo, possibilitando que esse diálogo vegetal todo aconteça, até que isso vai começar a ficar totalmente verde e a planta vai começar a ficar branca. Significa que ela já entregou suas propriedades e daí pode ser coada. Aliás, é bom coar, tem uma durabilidade maior, né? Se a gente não tem outro elemento ali no meio. E vai utilizando sem, daí não tem muito prazo não. Muitas possibilidades, acho que o legal é isso, experimentar, é provar e junto, né? É isso que a gente vem fazendo, é isso que eu agradeço. Até a próxima semana.